Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Biocast 21. Eu, Victoria Nunes, Emília Holanda, Caroline Duarte. Somos acadêmicas do curso de Biomedicina. Hoje vamos dar início a mais um Biocast para vocês. Iremos falar sobre radiação. Mas afinal, o que seria a radiação? Será que ela causa algum impacto na saúde? Quais seriam? Não sabe? Então vem com a gente descobrir após a vinheta. Para iniciarmos, é importante destacar que a radiação é um fenômeno natural que existe desde o início do universo e desempenha um papel crucial em diversos aspectos da nossa vida. Ela está presente em várias formas, como os raios-x, a luz visível, as ondas de rádio e a radiação nuclear. Ela é a emissão e a propagação de energia através do espaço na forma de ondas e partículas, podendo ser classificada em dois tipos principais: radiação ionizante e radiação não ionizante. Mas você já se perguntou qual a diferença entre a radiação ionizante e a radiação não ionizante? Bem, a radiação ionizante possui energia suficiente para remover elétrons de átomos e moléculas, o que pode ter efeitos biológicos significativos. Ela é usada em aplicações como diagnósticos médicos, tratamento do câncer e geração de energia nuclear. Já a radiação não ionizante possui energia mais baixa e não é capaz de remover elétrons. Ela inclui a luz visível, as ondas de rádio e as micro-ondas. Essas formas de radiação são amplamente utilizadas em comunicações, tecnologias sem fio e aplicações domésticas. Mas além dessas diferenças, você sabe o que é contaminação e radiação? Bom, a contaminação é o contato e a retenção de material radioativo, como um pó ou líquido. A contaminação externa é a que está na pele ou na roupa, da qual pode cair ou ser raspada, contaminando outras pessoas e objetos. Como exemplo disso, o acidente com o Césio 137 em Goiânia, em 1987. Enquanto a contaminação interna consiste em material radioativo depositado no corpo, que podem entrar por ingestão, inalação ou até mesmo por cortes na pele. Uma vez no corpo, o material radioativo pode ser transportado para vários locais, tais como a medula óssea, onde continua a emitir radiação, aumentando a exposição da pessoa à radiação até ser removido ou emitir toda a sua energia. Já a irradiação consiste na exposição à radiação, mas não ao material radioativo, ou seja, não há contaminação. Um exemplo comum é a radiografia diagnóstica, que pode ser usada para avaliar um osso fraturado. É importante ressaltar que a exposição à radiação pode ocorrer sem o contato direto entre as pessoas e a fonte de radiação, como o material radioativo ou o aparelho de raio-x. Quando a fonte de radiação é removida ou desligada, a irradiação termina. As pessoas que são irradiadas, mas não contaminadas, não são radioativas. Sendo assim, elas não emitem radiação. Ao longo da história, cientistas dedicaram-se ao estudo e à compreensão da radiação, desde sua descoberta até os avanços atuais na física nuclear e na medicina. Essa pesquisa contínua nos proporciona aplicações valiosas, mas também nos levou a considerar os riscos associados à exposição descontrolada. Para você, que é nosso ouvinte, possa compreender melhor a radiação, vamos abordar um caso real que exemplifica essa temática de uma forma mais interessante. Você conhece a história do homem que entrou em contato com a maior quantidade de radiação no mundo? O japonês de 35 anos, Hisashi Ouchi, se tornou a pessoa a sofrer com a maior dose de radiação da história da humanidade durante um acidente de trabalho em 30 de setembro de 1999. Hisashi, juntamente com dois colegas de trabalho, Masato Shinohara, de 29 anos, e Yutaka Yokokawa, de 54 anos, trabalhavam juntos na usina nuclear de Tokaimura, realizando a mistura manual de urânio com ácido nítrico, que, quando misturados, gera uma quantidade de energia, servindo como combustível nuclear. Segundo o protocolo de segurança, essa mistura deveria ser realizada mecanicamente, ou seja, com auxílio de máquinas adequadas para tal processo. Porém, por negligência de seus superiores, o trio foi orientado a realizar a mistura de maneira manual. Outro erro cometido pelos trabalhadores foi a quantidade de urânio utilizado na receita, sendo a medida recomendada para a mistura no tanque de aproximadamente 2 kg. Porém, foi despejada uma quantidade 16 vezes maior.
Dessa forma, a reação nuclear resultante atingiu seu ponto crítico e se tornou autossuficiente, podendo gerar uma radiação por 20 horas seguidas. Por consequência, cerca de 40 a 50 funcionários foram expostos à radiação, sendo 27 internados com urgência. Ninguém foi tão afetado com a radiação quanto o trio que realizou a reação. Agora, para fins de contextualização, a dose de radiação considerada fatal para seres humanos é de apenas 7 sieverts, que é a unidade de medida utilizada em materiais radioativos. Todavia, a radiação que atingiu o trio foi imensamente maior. O homem mais velho, Yokokawa, recebeu 3 sieverts, Shinohara 10 e Ouchi 17 sieverts. Apesar dos esforços médicos, apenas Yokokawa sobreviveu. Mas o que aconteceu com Hisashi Ouchi, o homem que recebeu a maior quantidade de radiação que um ser humano pôde receber? Primeiramente, Ouchi chegou ao hospital e notou-se que as suas células de defesa estavam todas mortas, apresentava vômitos e diarreias constantes e possuía diversas queimaduras ocasionadas pelo alto nível de radiação. Ouchi foi mantido vivo por 83 dias, recebendo enxertos de pele e transfusões de células-tronco. Porém, esses esforços foram praticamente em vão, porque a radiação presente em seu corpo matava todos os tecidos vivos, sendo impossível a sua regeneração. Foi só em 21 de dezembro de 1999, após inúmeras tentativas de reanimação, que Hisashi Ouchi sucumbiu por falência múltipla dos órgãos. Com base nesse caso, podemos entender que a radiação, quando não controlada ou em exposição excessiva, pode acarretar impactos negativos na saúde, aumentando o risco de doenças graves como o câncer. As grandes doses de radiação ionizante podem causar doença aguda, reduzindo a produção de células sanguíneas e danificando o trato digestivo. Além disso, também pode danificar o coração e os vasos sanguíneos, o cérebro e a pele. A radiação ionizante pode aumentar o risco de câncer e a exposição de espermatozoides e óvulos à radiação traz risco de defeitos genéticos nos descendentes. Geralmente, a doença aguda por radiação ocorre em pessoas que todo o corpo foi exposto a doses muito elevadas de radiação de uma só vez ou em um curto período de tempo. Os médicos dividem a doença aguda por radiação em 3 grupos ou síndromes, de acordo com o principal sistema orgânico afetado. Primeiramente, temos a síndrome hematopoiética, que afeta tecidos que produzem células sanguíneas. Temos também a síndrome gastrointestinal, que afeta o trato digestivo. E, por fim, a síndrome vascular cerebral, que afeta o sistema nervoso. No entanto, é importante a gente ressaltar que a radiação não é necessariamente prejudicial. Na verdade, ela desempenha um papel fundamental em diversos aspectos positivos da nossa vida cotidiana. Um desses aspectos é a área da saúde, onde a radiação é amplamente utilizada em aplicações como diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear. Essas são apenas algumas das muitas aplicações benéficas da radiação na saúde. Sendo assim, o uso da radiação requer precauções e medidas de segurança para garantir que os níveis de exposição sejam controlados e não causem danos à saúde humana e ao meio ambiente. Mas você deve estar se perguntando, quais são essas medidas de prevenção? Não se preocupe, vamos explicar. Existem várias medidas de prevenção que podem ser adotadas para garantir a segurança no uso de radiação. O monitoramento e o controle da exposição, treinamento e conscientização, uso de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, descarte correto dos materiais radioativos, manutenção e calibração de equipamentos e o cumprimento das regulações e normas. É importante ressaltar que cada país possui suas próprias diretrizes e legislações, e o cumprimento dessas normas é fundamental para garantir a segurança e minimizar os riscos associados à radiação. Por exemplo, no Brasil, nós temos a Lei nº 9.765, de 17 de dezembro de 1998, a qual é responsável por instituir a taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalações. Além dessa lei, temos a Resolução de Colegiado de número 611 de 2022 da Anvisa, que estabelece os requisitos sanitários para a radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas ocupacionais que são decorrentes do uso dessas radiações.
E assim chegamos ao fim deste episódio sobre radiação. Ao longo desta discussão, exploramos os diferentes aspectos relacionados à radiação, desde sua descoberta até seu impacto na saúde e as medidas de prevenção. Agradecemos por nos acompanhar nesse episódio. Fiquem atentos aos próximos, onde abordaremos outros temas relevantes. Até a próxima!